Uma das grandes vantagens dos momentos de turbulência revolucionárias, de manifestações, é que a imaginação da gente começa a funcionar melhor. Não há turbulências sociais sem novas ideias na praça, como se diz. Quem previu que ia acontecer coisas desse tipo por causa da fragilidade institucional do Brasil, e eu fui um dos que falou isso aqui, sexta-feira, senador Jorge, o senhor lembra que eu li um discurso meu aqui, creio que o senhor estava aqui, não, na presidência, eu li um discurso que foi feito 5 anos atrás, sobre as manifestações que um dia viriam protestar contra a maneira como nós trabalhamos. As ideias surgem. Uma semana antes dessas manifestações, eu, junto com o senador Pedro Taques, Rodrigo Hollenberg, Pedro Simon, senador Capiberibe, elaboramos um artigo que enviamos à Folha de São Paulo, que não foi publicado, porque não houve tempo, provavelmente, e que não apenas alertávamos sobre a fragilidade da crise institucional, mas já propunhamos, senador Jorge, senadora Vanessa, ali, a necessidade de uma reforma, o reconhecimento da dificuldade de fazermos a reforma aqui dentro, pelo instinto de sobrevivência de cada um de nós, que começa a limitar o tempo do país à próxima eleição, e daí sugeríamos a eleição de uma comissão especial, exclusiva, para fazer a reforma política. Esse grupo seria eleito pelo público, pelos eleitores, provavelmente em 2014, o que ia atrasar as reformas, mas criaria esperança no povo. Esse grupo faria a reforma que seria outorgada imediatamente, sem precisar de sanção com veto. Isso se complicou muito. Se complicou porque como fazer a eleição, porque esperar até 2014. A presidenta Dilma trouxe a ideia de um plebiscito para responder a algumas perguntas. Ninguém democrata pode ser contra a consulta ao povo. Ninguém. Ninguém pode ser contra a consulta ao povo. Agora, se vamos consultar o povo, vamos consultar com todas as perguntas que o povo hoje tem sobre o funcionamento das nossas instituições. Não vamos colocar apenas as perguntas que nos interessam. Por exemplo, se eu fosse presidente da República, eu ia colocar o plebiscito para saber se federaliza ou não federaliza a educação de base. Era essa a minha pergunta. Mas não é o momento. Não é isso que o povo quer saber hoje. O povo quer saber, e eu tenho insistido, é como serão eleitos os seus representantes, como trabalharão os seus representantes, os políticos, como serão eles fiscalizados e como serão punidos os que não cumprirem corretamente a maneira certa de agir. Isso é o que o povo quer saber. E para isso a reforma política que eles desejam é muito mais ampla. Por isso, senador, e eu pergunto se eu tenho apenas 10 minutos ou se nesse horário são 20 minutos, não é verdade? Embora não queira gastar os 20, mas eu vejo que ali só tem 9. Se for 10, eu me adapto. Não, eu demorei para marcar, mas de fato são regimentalmente 20 minutos, senador Cristóvão. Tá bom. E Vossa Excelência agora, na minha conta, que falou 1 minuto, porque eu tinha retardado. Eu falei um pouco mais. Então pode. Mas voltando, senador, o que fazer nesse momento? Eu disse que turbulência gera imaginação. Eu vim trazer aqui mais uma ideia, senador, porque o Congresso fazer a reforma não será no nível do que o Brasil precisa e o povo quer. O Congresso abrir mão, ser passado por cima, não é correto. Fazer a eleição de um constituinte demora muito. Uma solução, senador, que pode ser completamente fora de sentido, é o Congresso pedir a um grupo de pessoas a assessoria de elaborar uma proposta de reforma da Constituição. Pessoas que de antemão saiba-se que não serão candidatas.
pessoas respeitadas, pessoas consideradas, que poderão fazer essa proposta. E aí, senador, aqui é que vem a ideia que eu quero propor. Por que não pedimos a justiça aos membros do Poder Judiciário, a pedido do Congresso? Então, não se está passando por cima do Congresso, para que os membros do Poder Judiciário elaborem a proposta que eles consideram conveniente e submetam ao Congresso, que passaria isso para um referendo popular, que poderia dizer sim ou poderia dizer não. Por que não pedir ao ministro, presidente do Tribunal, Superior Tribunal, o ministro Joaquim Barbosa, que coordene uma equipe de juízes que elabore a reforma constitucional que nós pensamos? Eu creio que, primeiro, teria respeitabilidade da opinião pública da população. Ninguém tem dúvida que haveria um espírito público da parte do trabalho dele. E os nomes que iriam auxiliá-lo poderiam ser escolhidos por nós entre membros da Justiça, ou que o próprio Poder Judiciário escolha os seus 20 nomes e diga: esse grupo se arvora a pedido do Congresso como um grupo de reforma da parte legal que regula o funcionamento da política no Brasil. Seria uma mini constituinte ou estatuinte, chamem como quiser. Seria uma assessoria a pedido do Congresso, mas com liberdade plena, com liberdade total, para depois de algum tempo, um mês ou dois, não precisa muito mais, apresentar a proposta para nós e nós transferirmos essa proposta para um referendo do povo. E durante o debate do referendo, cada deputado, cada senador terá direito de ir para a tribuna dizer o que acha e o que não acha de cada um daqueles itens. Poderão ficar contra, mas não mudaríamos aqui o que chegasse desse grupo de assessoria vindo dos tribunais. Essa, senador Jorge, é mais uma proposta que eu faço com o risco de estar propondo coisas que pareçam estapafúrdias, mas um momento como esse exige, senadora Vanessa, ele deu a palavra com muito prazer, exige que busquemos uma saída. A saída da eleição de um grupo, de uma constituinte exclusiva para a reforma política, vai demorar muito. Muito. A ideia de fazermos nós próprios a reforma, já mostramos ao povo que é muito difícil que a gente faça, porque há anos que a gente debate e não chega a nada, e porque, volto a insistir, o nosso instinto de sobrevivência política, melhor, instinto político de sobrevivência, dificulta muito que façamos a reforma na profundidade que é necessária e com a perspectiva de décadas à frente. Por isso, eu coloco aqui essa ideia, que o Congresso peça ao setor judiciário, alguns personagens do setor judiciário, liderados por quem não é o mais responsável, importante e natural do que o presidente do Superior Tribunal do STF para fazer essa reforma. Essa é uma ideia. Agora, se isso não for feito, eu quero falar depois, da parte da senadora Vanessa, sobre o plebiscito que a presidenta está propondo. Muito obrigada. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E, como Vossa Excelência, penso que todos nós estamos à busca de caminhos para compartilhar, eu acho que esse é o importante no pronunciamento de Vossa Excelência, para compartilhar com a população brasileira algumas importantes reformas que o nosso país exige. Senador Cristóvão, não sei se captei corretamente, mas o que capto de Vossa Excelência é isso. Precisamos promover reformas políticas profundas e queremos partilhar com o Brasil, com intelectuais, com a população, os termos dessa reforma. Quanto a isso, eu tenho plena concordância com Vossa Excelência, senador.
Acho que constituinte, Vossa Excelência, em poucas palavras, falou. Não sei se seria o melhor caminho, mas não se fala mais em constituinte específica hoje. Acho que 2 propostas, Vossa Excelência coloca uma terceira, mas 2 propostas estão sobre a mesa: o plebiscito ou o referendo. Eu quero dizer que, particularmente, eu e Vossa Excelência vai falar ainda sobre a matéria, eu, particularmente, tenho simpatia pelo plebiscito. Alguns preferem referendo. Entretanto, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade, senador Cristóvão, e fico muito feliz em ver com que Vossa Excelência compartilha das mesmas ideias. A reforma política tem que sair. Um dia desses conversávamos sobre a matéria, aqui neste plenário, eu travava um diálogo com o senador Paim. Ele está aqui no Congresso Nacional, Vossa Excelência, depois do governo daqui do Distrito Federal, veio para cá, e está esses anos todos aqui, todos os anos debatemos. São muitos os projetos nas gavetas, aprovados por comissões da Casa, por comissões especiais daqui, da Câmara dos Deputados. Sugestões temos muitas, da Ordem dos Advogados do Brasil, de juristas. Então, o que nós precisamos fazer é encaminhar, senador Cristóvão. Se é para tudo ficar como está, vamos deixar. Mas vamos encaminhar, ouvir a opinião da população, dar a ela os elementos para que ela possa decidir sobre como deve ser, por exemplo, o financiamento de campanha. Sobre isso eu vou falar, dar os elementos corretos, né? Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Cristóvão, cumprimentar, que acho que Vossa Excelência, nesse aspecto, poderá e, sem dúvida nenhuma, dará uma grande contribuição ao nosso país. Muito obrigada. Obrigado, senadora Vanessa. Eu quero dizer que eu aceito defender o plebiscito, mas tentando responder as perguntas que o povo faz e não as perguntas da gente. A ideia, por exemplo, se vota em lista ou não, é uma pergunta nossa, que interessa ao povo. Mas o povo tem outras. Eu aceito um plebiscito pleno. Por exemplo, eu fiz uma lista de algumas dezenas de perguntas que o povo, a meu ver, quer. Eu vou ler algumas e sem ser em ordem de importância. Primeiro, fica abolido o foro especial de qualquer tipo para qualquer pessoa. Um plebiscito para isso eu apoio. Ficam proibidas as coligações partidárias nas eleições proporcionais e no primeiro turno de qualquer eleição majoritária. Tudo isso o povo pode responder sim ou não, sem nenhuma complicação. O atual teto de salários dos servidores públicos, no Legislativo, Judiciário e Executivo, deverá continuar definido sem restrições, como os atuais 40 salários mínimos que recebemos, ou deve ser limitado a um máximo? 5, 10, 20 salários mínimos? Essa é uma pergunta que, se queremos fazer um plebiscito para atender ao que o povo quer de nós, deveríamos colocar. O eleitor deve ter a possibilidade de caçar político eleito, o chamado recall. Deve-se considerar falta de decoro, sujeito à cassação, o uso pelos dirigentes do serviço público, o uso de serviços privados de saúde e educação. Vamos perguntar isso ao povo? O que é que o povo acha disso? Deve-se permitir o direito de candidatura avulsa a qualquer cidadão, desde que com apoio de 1% das eleitores, mesmo que sem filiação partidária. Deve-se abolir todos os gastos com publicidade governamental, salvo, obviamente, as campanhas sociais. O financiamento de campanha deve ser limitado apenas a contribuições pessoais de, no máximo, R$1.000 por pessoa. Os gastos de campanha devem ter limites definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais em cada lugar e para cada nível de eleição. Todo vereador deve ser eleito pelo voto distrital. Eu quero dizer aqui que eu não estou manifestando a minha posição a favor, sim ou não. Eu até gostaria de dizer já, mas eu estou colocando as perguntas. Por exemplo, devemos manter o voto obrigatório ou facultativo? Só para dizer que eu, pessoalmente, farei campanha para continuar o voto obrigatório. Mas temos que perguntar ao povo, e é bem capaz que vença o voto facultativo.
Tem outra pergunta, que eu não vou dizer aqui se eu defendo ou não. A atividade de vereadores em cidades com até 50 mil eleitores deverá continuar como trabalho em tempo integral, recebendo remuneração, ou ser uma atividade voluntária e em tempo parcial? O que o povo acharia disso? De algumas atividades públicas em espaços pequenos serem voluntárias. A reeleição deve ser abolida para todos os cargos. A reeleição de parlamentares deve ser limitada a apenas uma reeleição, ou seja, 2 mandatos. Aqui uma pergunta que jamais nós, senadores, faríamos. O Brasil deve optar por um sistema unicameral, ou seja, que prescindiria do Senado, apenas a Câmara representaria o povo brasileiro, como é em muitos países? O Congresso deve considerar como projeto de lei em caráter prioritário toda manifestação apresentada pela opinião pública em abaixo-assinados, inclusive digitais, desde que com um mínimo de 1% de eleitores. Aqui chegaram já manifestações de eleitores, mais de 1 milhão, e a gente não deu a menor bola para isso. Ignoramos completamente. Uma reforma à Constituição vai exigir que nós levemos em conta essas manifestações? Os tribunais de conta devem ser escolhidos por concurso ou continuarem na forma atual de escolhidos pelo Executivo e pelo Poder Legislativo? Devem passar pela malha fina da Receita Federal as declarações de renda de todos que têm um mandato eletivo? O povo pode dizer sim ou não. Deve-se abolir o sigilo bancário e fiscal de quem tiver mandato eletivo? Deve-se adotar cotas raciais e de gênero para a composição do Congresso e dos tribunais superiores? Essa é uma pergunta que daria um debate muito intenso na opinião pública, nos eleitores. Deve-se tirar do eleitor o direito de escolher o candidato que deseja, deixando-lhe apenas o direito de escolher o partido que prefere? Deve-se acabar com o instituto das medidas provisórias? São perguntas que eu acho que, se quisermos fazer um plebiscito completo, pleno, aí eu dou todo o meu apoio, senadora Vanessa. Mas um plebiscito parcial, com perguntas escolhidas por nós, podendo até serem manipuladas para atender um interesse nosso ou de um partido ou outro, eu acho que aí é continuar brincando com a opinião do povo. É fazer o que nós estamos fazendo há 10 anos, alertados por muitos, inclusive por mim própria. A senadora Vanessa já deve ter assistido muitos discursos meus, em que eu alerto da fragilidade como nós deixamos ficar as instituições brasileiras, por darmos as costas ao que o povo nos diz, inclusive nas eleições de nossos dirigentes, muitas vezes, em manifestações que chegam aqui de projetos de lei. Nós viramos as costas e estão pagando um preço. Se quisermos manipular a opinião pública, escolhendo as perguntas de um plebiscito, prevendo respostas de interesse, nossos interesses de políticos, aí um dia não haverá mais manifestação apenas de gente na rua como está hoje. Aí será realmente não ações violentas de vândalos, mas ações violentas de pessoas decentes, mas indignadas, inconformadas com a falta de vontade nossa para fazer reforma. Eu poderia aqui citar uma lista imensa de mais perguntas. É porque, exatamente, é difícil um plebiscito com 100 perguntas, que a minha proposta, volto a insistir, é que seja elaborada uma proposta que junte tudo isso depois de uma boa reflexão por pessoas de respeito e que não sejam candidatas em pleitos futuros, que essas pessoas peguem a resposta a perguntas como essas e outras, coloquem para o povo dizer sim ou não. Se o povo disser não, a gente vai ter que escolher outra comissão, outra tentativa, até chegar àquela que o povo deseja. Eu aceito o plebiscito, mas se for de verdade, não um
plebiscito falso, manipulado, enganador. Aceita um plebiscito se for pleno, não parcial, para ouvir apenas a resposta daquilo que a gente quer, de maneira até como a gente quer. Porque não é difícil manipular, dependendo da pergunta que você faz. Por exemplo, uma pergunta é você dizer se quer votar em lista ou não. A outra é como eu disse aqui, o povo quer votar, perder o direito de votar num candidato para votar apenas no partido? Isso é um jeito de perguntar. O povo quer perder o direito de votar no candidato? É uma maneira. A outra é dizer, o povo quer votar em lista? Mesma coisa, só que cada um desses implica provavelmente em uma resposta diferente. Isso se chama manipulação. E manipular o povo até pode dar certo no imediato, por pouco tempo, mas não dura. Manipulação do povo se esgota rapidamente, como se esgotou, e a gente está vendo nessas manifestações que estão aí. Se esgotou. Queremos resgatar nossa credibilidade, nossa respeitabilidade, ou queremos enganar o povo? Essa é a pergunta do nosso pleito, do nosso plebiscito aqui. Nosso plebiscito é, senador Paim, queremos recuperar a nossa credibilidade e respeitabilidade ou queremos enganar o povo? Feito esse plebiscito, aí o resto a gente discute sem nenhum problema. E aí eu prefiro aquele sistema de alguém fazer uma proposta e submeter um referendo. Mas se quiserem um plebiscito, tudo bem. Mas vamos colocar todas as perguntas que hoje estão na cabeça do povo, como eu listei aqui algumas delas. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.